Júnior. Irmão, pode arrochar, sem dó. Vamos lá. Maravilha, vamos lá então. Pessoal, para quem não me conhece, né, vou primeiro dar uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Então, eu me chamo Marco, hoje eu sou sócio do Vitor, que está presente aqui na nossa aula. Nós temos a STG, Ecossistema Estratégico, então a gente trabalha desde mentorias, consultorias e treinamentos e imersões sobre gestão, cultura, liderança, processos de vendas para indústria e planejamento estratégico para pequenos e médios negócios, tá? Então, a minha jornada aí no empreendedorismo começou bem cedo, apesar da minha pouca idade. A minha jornada no empreendedorismo começou aos meus 17 anos. Então, iniciei pelo marketing digital, depois entrei para uma instituição chamada Students for Liberty, onde lá, junto até com o Vitor, a gente desenvolveu um belo projeto de educação financeira que impactou muitas pessoas através da nossa página, do nosso projeto. E hoje a gente está nessa empreitada aí da STG. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que a gente aplica dentro das nossas consultorias, principalmente voltadas agora para gestão, cultura e liderança, né? Como a gente disseminar a nossa cultura através de ritos de acompanhamentos e reuniões. Então, vou pedir a permissão agora para o Júnior para compartilhar a minha tela, para a gente dar início no material. Pessoal, quem quiser, fique à vontade para fazer perguntas no meio da minha explicação, tá? Não precisa ficar acanhado ou com vergonha. Aqui a gente está para um bate-papo e uma troca de conhecimento, tá? Então, acredito que vocês tenham também a acrescentar bastante. Então, por favor, quando quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Bora lá. Então, iniciando, né, a nossa gestão de time descomplicada. Então, com formatos de reuniões semanais que a gente aplica dentro das nossas consultorias com todas as empresas. Então, eu gosto muito de iniciar com uma conceituação, né, do porquê a gente disseminar a cultura e, antes disso, o que é cultura. Então, a cultura de uma empresa ela é constituída por valores e hábitos que os gestores dessa empresa estimulam e cultivam dentro do ecossistema da empresa, tá? Da companhia. Então, essa cultura ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A gente nunca existe algo que uma empresa que não tenha cultura, tá? Porque toda empresa tem um ecossistema vivo formado por pessoas e pessoas têm hábitos e comportamentos. Então, ou essa cultura ela é ruim ou ela é uma cultura boa. O que a gente quer desenvolver sempre é uma cultura que gere resultados. Então, uma cultura de resultados, uma cultura de alta performance, né? Então, um dos principais pilares para a gente manter uma empresa engajada é quando a gente tem uma cultura de resultados muito bem alinhada e disseminada, né, pulverizada entre todos os nossos colaboradores. Então, para que a gente consiga efetuar de maneira eficiente, né, essa disseminação, essa pulverização da nossa cultura, a gente precisa ter mecanismos e ferramentas, né, que vão contribuir para que essa comunicação desses hábitos, essa comunicação desses valores que a gente prega tanto, se espalhe dentro do nosso time, né, da nossa empresa. Assim, a gente conseguindo fazer um alinhamento de cultura efetivo, né, desenvolvendo talentos, retendo bons colaboradores, então não só desenvolvendo talentos, mas como atraindo e retendo esses talentos, esses bons colaboradores, e tendo um acompanhamento do mesmo, né, dos mesmos. Então, desde o início, né, da semana até o final dela. Assim, a gente consegue encontrar gargalos operacionais, gargalos da nossa gestão e arrumando os parafusos conforme a carruagem anda, né? Então, por isso
que, né, esse panorama geral do que é a cultura dentro de uma empresa e o porquê a gente ter esses acompanhamentos. E eu vou além, né? Agora a gente se aprofunda um pouco, né, do porquê que a gente precisa acompanhar. Então, de início, eu elenco esses 4 pilares, que é ensinar, delegar, elogiar e corrigir. Então, a gente precisa ter esses acompanhamentos para que a gente consiga desenvolver esses 4 pilares. Então, começando pelo primeiro pilar, que é ensinar. Então, dividir o nosso conhecimento é a melhor forma da gente aprender algo. Então, conforme eu concateno os meus conhecimentos, né, eu vou transmitindo ele, né, e desenvolvendo ele no meu raciocínio de uma forma clara que outras pessoas entendam, eu consigo cada vez mais aprender esse conhecimento. Então, a gente utiliza os alinhamentos como forma de passar esse conhecimento e a inteligência do nosso negócio para os colaboradores, né? E que ajuda não só a fixar o meu conhecimento, mas expandir também a minha visão. Porque muitas vezes os colaboradores trazem devolutivas e feedbacks que a gente consegue aprimorar o nosso processo de gestão ou até os nossos processos internos da nossa empresa, né? Então, é sempre uma troca. Mas é muito importante a gente trazer esse conceito do ensinamento, da gente trazer essa visão de gestor até para os nossos liderados, que assim a gente consegue cada vez mais formar talentos e até mesmo formar lideranças dentro do nosso negócio, que em muitos dos casos, uns vão ficar dentro da empresa e se desenvolver conforme a empresa cresce, e outros vão sair, né, vão criar suas próprias empresas, e assim a gente consegue contribuir, fazer um trabalho decente para a sociedade, que é desenvolver lideranças. Hoje em dia, a gente vê uma carência muito grande de bons líderes, tanto no mercado quanto em todas as áreas. Então, formar pessoas é muito importante. Então, depois a gente vai para o segundo pilar, que é delegar. Então, um time bem formado é um time orientado e com responsabilidades. Então, muitas vezes, os gestores não querem delegar por falta de confiança, mas eles não conseguem delegar mesmo tarefas operacionais que sejam pequenas, e isso trava a operação deles. Então, delegar é uma forma de criar, né, de dar responsabilidade, dar não, né, fazer as pessoas com que nossos colaboradores desenvolvam responsabilidades. E assim a gente aprimora a maturidade, né, desenvolve maturidade dentro da nossa empresa. Porque quanto mais responsabilidades essas pessoas têm e quanto mais elas honram essas responsabilidades, mais a gente tem uma empresa e colaboradores maduros. Então, delegar ações, funções e responsabilidades é crucial quando falamos de capacitação de um time de alta performance. Então, sempre temos que delegar, e para isso a gente precisa acompanhar. O terceiro pilar, que é elogiar. Quem não gosta de um elogio, não é mesmo? Todos nós, em certos momentos, somos movidos através de elogios, através de feedbacks, né? Não só de críticas, mas sim elogios. Então, são nos alinhamentos, né, especialmente nos individuais, que a gente vai se aprofundar daqui a pouco, que a cultura de feedback deve ser implementada. Então, a gente gosta de bater muito naquela cultura de elogio em público, mas também corrige no particular. Então, tanto nos alinhamentos individuais quanto nos alinhamentos coletivos, a gente é muito interessante que a gente traga esses feedbacks, que assim a gente consegue reforçar comportamentos que a gente deseja perpetuar dentro da nossa empresa e incentivar aqueles que ainda não existem, né? Aqueles que ainda não existem, mas irão somar. Então, se eu elogio algum comportamento, né, se eu falo bem de algum comportamento que eu desejo que essa pessoa, que esse colaborador desenvolva, são nos acompanhamentos. Então, é muito importante que a gente
traga o feedback, a cultura de feedback. Nas consultorias, eu já encontrei, na verdade, a maior parte das empresas que a gente pega para tratar sobre gestão, elas não têm processo de feedback dentro do time. Então, os colaboradores vão se, entre muitas aspas, se desenvolvendo conforme o que eles acham que é certo, não conforme o que o líder direciona. Então, a gente vê uma carência muito grande de feedbacks, principalmente feedbacks positivos, que reforçam comportamentos que a gente deseja perpetuar dentro da nossa empresa. E por último, mas não menos importante, corrigir. Né? A gente precisa de acompanhamentos para que a gente corrija os comportamentos indesejados dos colaboradores que a gente tem na nossa empresa. Né? Então, tirar dúvidas sobre processos, né? Falar sobre falhas sem expor o colaborador, então, principalmente esses feedbacks de melhoria vêm nos acompanhamentos individuais, que a gente vai abordar mais à frente. Mas é muito importante que a gente traga a cultura não só de feedbacks positivos, mas feedbacks também de melhoria, que a gente levante pontos que são indesejados para serem tratados nesses acompanhamentos, porque assim a gente consegue ir lapidando os comportamentos que a gente quer dentro da nossa empresa, eliminando aqueles que a gente não quer dentro da nossa empresa e assim direcionando para um time de alta performance. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário relacionado a esses 4 pilares do porquê acompanhar? Fiquem à vontade para fazerem perguntas aí, para acompanhar, agregar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Então, a gente parte para depois, né? Agora, a gente parte para qual a estrutura das reuniões. Então, a gente já entendeu o porquê acompanhar, correto? A gente já entendeu essa parte do porquê acompanhar. Agora, a gente tem que entender qual a estrutura dessas reuniões. Então, como que a gente vai fazer essas reuniões? Então, a gente começa com o kickoff. Tá? Então, o kickoff a gente traz primeiro como um pontapé inicial da semana, certo? Esse modelo de acompanhamento a gente traz sempre entre os gestores, certo? Então, os líderes de setores e os gestores da empresa, então o CEO, as pessoas que estão à frente do negócio. Por quê? Porque essa é uma reunião que vai definir os big temas, né? Então, vai definir aí as ações macro que a gente precisa realizar durante a semana. Então, essa é uma reunião estratégica que a gente precisa, né, desse alinhamento dessa visão e da cultura da empresa entre os líderes e os gestores, que são as pessoas que vão disseminar essa cultura para os liderados, né, para a parte mais operacional. Então, para a gente conseguir trazer essa organização das tarefas e compromissos com desenvolvimento de soluções práticas e aplicáveis durante a semana. Então, a gente dá esse pontapé inicial com o kickoff, junto com os gestores e os líderes táticos, para que a gente planeje a semana de uma forma que seja, né, que essas próximas ações sejam muito aplicáveis, sejam executáveis. Então, o objetivo também é trazer praticidade para a nossa semana, junto com esse planejamento. Então, como eu falei, é realizado entre os líderes táticos e os estratégicos, né, com a finalidade de estabelecer essas tarefas que vão ser executadas ao longo da semana. Então, para um melhor segmento dessa reunião, o que a gente deve fazer? A gente deve analisar o andamento da semana anterior frente às métricas do mês. Então, a gente sempre tem um planejamento do mês. E aí, dentro desse planejamento, a gente vem tendo esses acompanhamentos semanais para a gente definir quais as ações que a gente deve tomar para serem executadas ao longo dessa semana. Então, discutir o andamento dos processos, né, das tomadas de decisão e gargalos que surgiram ao longo do cumprimento e levantar soluções práticas para serem executadas. E o último ponto, que é decidir quais serão as próximas ações da semana. Esse é um ponto muito importante, porque é aí que a gente vai montar esse planejamento macro
da semana, do que precisa ser executado, né, dentro dos setores da empresa e pelos líderes táticos e o operacional da nossa empresa. Então, a gente sempre tem essa estrutura. O que foi analisado, o que foi discutido, então, principais ideias sugeridas pelos líderes, né, para a gente desenvolver as soluções, e, por último, o que ficou decidido / ficou acordado. Então, a gente tem sempre essa estrutura, esse segmento dessa reunião. Para acompanhar os processos diários, né, a execução desse planejamento que a gente teve no kickoff, certo? Então, aqui no kickoff a gente já definiu todas as ações que a gente vai ter ao longo da semana dentro dos setores da nossa empresa, junto com essa visão de gestão e essa visão de cultura que a gente quer disseminar. Junto com ela, né, em seguida, a gente vem para os acompanhamentos diários. Então, o objetivo, né, desse formato é reunir a equipe de cada setor, ou então, dependendo do número de colaboradores que a gente tem dentro da empresa, a gente reúne toda a empresa mesmo. Então, a gente já atendeu empresas aí que tinham 5, 6 colaboradores, então o acompanhamento diário a gente fazia sempre junto com toda a empresa. Agora, empresas que já têm setores bem estabelecidos, como empresas, indústrias, né? Indústrias de máquina agrícola, por exemplo, que é um ramo que a gente atende muito. A gente tem setores de engenharia, a gente tem setor de produção, a gente tem o comercial, tem administrativo, tem RH. Então, a gente passa setor por setor fazendo esse acompanhamento diário para ter esse olhar do que a gente precisa acompanhar, né, das ações que a gente que estabeleceu ao longo da semana. Então, iniciada pelo Time Scrum, né, o Time Scrum é quem lidera a reunião e traz os tópicos a serem discutidos. Então, geralmente, é o líder do setor ou então o gerente geral. Nessa reunião, nesse acompanhamento diário, a gente não envolve os gestores da empresa, né, no caso, o CEO, porque é um acompanhamento mesmo mais operacional. Então, o CEO vai estar ocupado com outras tarefas dentro da empresa, então a gente delega esse acompanhamento diário para um líder de setor ou um gerente da empresa. Então, dentro desse modelo de acompanhamento, o que a gente busca trazer? É sempre esses 3 princípios, tá? O princípio de transparência, então, para deixar o time a par dos conceitos que a gente está utilizando utilizados e dos resultados esperados. Então, trazer esse acompanhamento mesmo de alinhamento de visão e expectativa, né? Do que eu desejo que você faça e você tenha a noção do que você precisa me entregar. Então, sempre deixar muito claro, ter uma comunicação muito clara e muito importante nesse princípio de transparência. Então, a gente deixar eles a par, né, dos conceitos que a gente utiliza, das metodologias que a gente utiliza na nossa empresa e dos resultados que a gente espera dessa pessoa, né, ou desse time. O segundo princípio, que é a inspeção. Então, para ter o hábito constante de revisar a técnica e a evolução dos projetos e da equipe. Então, é meio redundante, né, trazer um princípio de inspeção para um acompanhamento diário, mas eu gosto sempre de reiterar esse princípio porque é o que traz a essência desse acompanhamento. Então, a gente sempre ter o hábito de inspeção, de revisar sempre. E adaptação para caso, né, a gente encontre metodologias que não sejam efetivas, então a gente tem a capacidade de adaptar e corrigir, né, os segmentos dos processos que não estão gerando o resultado que deveria e redefinir a rota. E, então, para complementar esses 3 princípios citados na página anterior, a gente segue as 3 perguntas que formam, né, a estrutura da reunião. Então, a estrutura em si da reunião, ela se baseia nessas 3 perguntas, que é o que foi realizado no dia anterior, o que vai ser feito, né,
no dia que vai se decorrer e quais os impeditivos que bloqueiam o sucesso do que foi proposto ontem. Então, a gente sempre se baseia nessas 3 perguntas. E como a gente vai fazer um acompanhamento diário, a gente tem uma cronologia dos processos aí ao longo da semana, certo? Então, o que foi realizado no dia anterior, o que será feito no dia e quais os impeditivos que bloquearam o sucesso do que foi proposto. Em seguida, a gente tem o one-on-one. Então, o one-on-one a gente já pegou, né? Teve o kickoff, então a gente já deu esse pontapé inicial nas operações, no que vai ser desenvolvido ao longo da semana. A gente teve essas reuniões que vão ser executadas diariamente dentro da empresa para ter esse acompanhamento dos processos que a gente definiu no início da semana. E aí a gente chega no final da semana para ter um acompanhamento individual, por isso o nome one-on-one, né? Esse acompanhamento individual com o liderado. Então, cada setor aí desenvolve o one-on-one com o líder, né? O líder do setor desenvolve o modelo de reunião com o seu time, ou então, a depender do tamanho da empresa, o próprio responsável do RH tira um tempo para fazer esse acompanhamento, certo? Então, o objetivo do one-on-one é coletar informações como visão do liderado sobre a empresa, trazer, né, identificar desafios que esse colaborador enfrenta no desempenho de suas tarefas, motivos que afetam a sua produtividade, né, tanto pessoal como profissional, dar feedbacks positivos e feedbacks de melhoria, então trazendo aqueles 2 princípios, né, de elogiar e corrigir, e pedir feedbacks também da empresa e da sua gestão. Então, o one-on-one ele é muito utilizado para a gente gerar proximidade com o colaborador e tirar dele essa visão de que a gente está... aliás, ele está ali somente para cobrir uma função operacional e entregar seu serviço e a gente pagar por esse serviço. E ponto final. Na verdade, a gente traz essa visão desenvolvendo, né, no colaborador que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele tem altos e baixos, e o que a gente visa sempre é a longo prazo, por isso que a gente investe na saúde, tanto mental quanto de ambiente para esse colaborador, tanto os desafios que ele enfrenta, né, no seu processo de trabalho, né, de execução do seu operacional. Então, a gente traz trabalhando, né, semanalmente esses acompanhamentos, porque assim a gente consegue ter um tato maior com o nosso time, né, uma proximidade maior. E com isso, com essa proximidade, a gente vai tendo essa conexão, certo? Essa conexão que os colaboradores nos identificam como pessoas que querem ajudá-los e não somente jogar demanda e não tá nem aí para o resto. Tá? Então, nos modelos de one-on-one, né, que a gente consegue identificar e trabalhar previamente potenciais problemas e conflitos que estão interferindo também na produtividade e desempenho desse liderado. Então, muitas vezes a gente identifica, né, culturas negativas dentro de empresas, principalmente cultura de fofoca, que o problema era minúsculo, mas por falta de um acompanhamento próximo dos líderes, né, dos gestores, esse problema foi passando de um para outro, e esse problema que era antes pequeno virou um problema gigantesco. E aí colaboradores não se falam, a gente tem desarmonia no time, enfim, vários outros problemas relacionados à conexão. E isso, obviamente, cai a produtividade. Então, nesses acompanhamentos, a gente busca minar todos esses conflitos, né? Gerir todos esses conflitos mais de perto, porque assim, quando eles estão pequenos, a gente consegue ter um controle maior sobre eles. Então, outra coisa que eu bato muito forte é que é muito importante que essa reunião também seja conduzida com o feeling do gestor e nunca em uma estrutura engessada que deixe o colaborador desconfortável. Então, é muito importante que a gente traga essa visão de bate-papo, né? Eu estou aqui para entender, para ouvir você.
Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para coletar informações para bolar um plano maligno ou algo do tipo. Não, mas nunca isso. Sempre um bate-papo para ter proximidade com o nosso liderado. Então, para isso, a gente tem o que deve ser feito dentro do one-on-one para que ele seja efetivo. Então, perguntas consultivas, para a gente entender o que o colaborador está participando da reunião, então buscando investigar suas dores, dificuldades e problemas e possíveis desalinhamentos. Então, perguntas consultivas como de investigação mesmo. Né? A gente pode até, quando a gente fala de processo de vendas, né, a gente utiliza metodologia SPIN, a gente pode até trazer um pouco dessa visão para dentro do one-on-one, para a gente identificar mesmo o que o colaborador tem de dificuldade. Né? Então, a gente perguntar, né, a gente falar menos e deixar que ele converse com a gente, né? A gente ouvir esse colaborador. Trabalhar soluções com cada colaborador individualmente. Então, ter um olhar de que, por mais que dois problemas sejam iguais, né, de duas pessoas diferentes, sejam problemas iguais ou parecidos, cada pessoa é uma e cada uma tem uma visão diferente sobre o mundo. Então, a gente tem que ter esse tato para a gente conseguir desenvolver soluções com esse colaborador individualmente, para que a resolução de problemas não seja uma receita de bolo, então um copia e cola, mas sim algo mais individualizado. E desenvolver soluções junto com o colaborador, referente aos seus problemas e dificuldades. Então, é muito mais difícil o colaborador ir contra a própria palavra do que ele simplesmente não acatar o que o gestor está dizendo ou sugerindo para que ele faça. Então, é um ponto que eu bato muito com os gestores que vão realizar o one-on-one, é estimular também que o liderado traga a solução para o seu próprio problema. Então, faça ele pensar e trazer sugestões. Por quê? Porque assim fica muito mais difícil de que ele haja contra o que ele sugeriu. É muito mais difícil com que nós, né, não gostamos de ser hipócritas. Então, quando a gente traz uma solução para algo, a gente automaticamente se compromete muito mais em exercer o que a gente sugeriu do que quando outra pessoa simplesmente sugere para a gente fazer. Porque isso não partiu de mim, partiu da outra pessoa. Então, quando a gente faz esse processo inverso, estimula o liderado a trazer soluções para os seus próprios problemas, a gente tem uma adesão muito maior das suas ações. Então, a gente traz algumas perguntas, né, que devem ser feitas, obviamente, lembrando do princípio de que deve ser feito através de uma conversa, mas, né, mostrando para o colaborador que a gente está ali para ajudá-lo, mas tem algumas perguntas que devem ser feitas dentro desse processo. Então, existe algum problema pessoal que eu possa ajudar que esteja interferindo na sua performance na empresa? Por que a gente traz essa pergunta? Porque a pessoa, ela muitas vezes está com algum problema em casa, só que isso reflete no seu trabalho e na sua performance. E aí só a gente ficar cobrando o desempenho dessa pessoa, cada vez mais ela vai se sentir pressionada e não vai render. Então é bom a gente ter esse tato mais próximo para a gente conseguir contribuir para a vida dessa pessoa, né, desse liderado. Outra pergunta, então, como você enxerga os processos da empresa? Enxerga que podemos fazer alguma melhoria? Então, escutar de quem está no operacional como está o processo da empresa, né? Como estão os processos internos, para que assim a gente consiga fazer ajustes e melhorias dentro do nosso processo e cada vez mais melhorar a nossa empresa. Quais comportamentos esse colaborador deve começar a desenvolver para melhorar seu desempenho? Então, aqui a gente parte do princípio dos comportamentos, né? Do que ele deve começar a fazer, do que ele deve parar de fazer e do que ele deve continuar fazendo. Então,
introduzir a pergunta, né, do que ele pode começar a fazer para melhorar o desempenho dele, o que ele pode fazer, né, qual o comportamento que ele pode parar de ter para melhorar o desempenho dele e qual comportamento esse colaborador deve continuar fazendo, né? Então chega para a pessoa e fala, fulano, que você acha que você deve continuar fazendo para você manter essa performance que você tem, cara? Porque eu gosto muito, eu vejo que você é muito engajado, muito aplicado. O que você enxerga no seu comportamento que você deve continuar fazendo? Então, sempre induzindo essa pessoa, né, o liderado, a trazer soluções também. Assim, a gente aumenta o nível de consciência sobre as execuções dele, junto com o comprometimento com a própria palavra. Então, só um disclaimer, né? As perguntas acima elas não estão em ordem de prioridade, então você pode fazer elas de acordo com a forma que achar melhor, né? Na ordem que achar melhor. Não precisa ser seguida essa, depois essa, depois essa. Tá? Então, elenquei somente essas principais para dar um direcionamento para vocês quando for desenvolver o one-on-one com seus times. E por último, a gente chega no fechamento da semana, né? Então, no fechamento da semana, como o nome já diz, a gente vai concluir, então, pegar todas essas atas, pegar todas essas análises e acompanhamentos que a gente fez ao longo da semana e vai fechar, né, com chave de ouro aí, com uma batida de martelo, vamos dizer assim. Então, como ela no final da semana, ela é realizada geralmente nas sextas-feiras, com o objetivo de analisar e discutir a produtividade semanal, né, que a gente teve. Então, a gente pega tudo que foi proposto no kickoff, a gente pega os acompanhamentos diários das execuções que a gente veio tendo, a gente pega os gargalos que a gente veio tendo e se a gente conseguiu resolver esses gargalos, para que a gente monte, né, levante ali gargalos maiores para que sejam discutidos depois no kickoff da próxima semana, certo? Então, no fechamento da semana, a gente divide ele em duas etapas, que é a etapa de análise das decisões e a etapa da estruturação das prioridades. Então, dentro da análise das decisões, a gente faz essa análise mesmo, de fato, né, das tomadas de decisão que a gente veio tendo ao longo da semana, da metodologia de trabalho que a gente utilizou na semana, para chegar junto, né, analisando as atas do kickoff, analisando as atas dos acompanhamentos diários e dos one-on-one, né, e fazer um comparativo do que foi proposto e do que a gente realizou. Então, a gente traz esse comparativo e vê o quanto que a gente conseguiu realizar, né, de demandas ao longo da semana e quais gargalos a gente encontrou. E aí a gente entra na etapa da estruturação das prioridades, que é no momento em que, depois de ter identificado todos esses gargalos, né, que impediram a realização das nossas ações que a gente definiu, a gente estabelece em ordem prioritária o que deve ser tratado em ordem de urgência, ordem moderada e ordem secundária, para a gente estabelecer ações claras e visíveis no próximo kickoff. Então, com o fechamento da semana, a gente dá essa amarração do laço das reuniões, né, da sequência de reuniões que a gente tem ao longo da semana, para que a gente tenha, de fato, um acompanhamento dos processos internos efetivo dentro da nossa empresa. E aí, como que eu vou fazer o acompanhamento desse tanto de reunião, Marco? Meu Deus do céu, é muita informação. Por isso que eu criei esse modelo de sistema para a gente acompanhar as nossas reuniões. Então, aqui a gente tem as reuniões, né, a reunião diária, o one-on-one, o fechamento de semana, e a gente vai abrir aqui uma nova página, certo? Então, a gente tem essas aqui que já estão prontas no modelo de reunião, mas eu quero criar uma kickoff para eu começar na segunda-feira, já deixar o sistema pronto para segunda-feira. Então a gente vem aqui em nova página, abrir uma nova página, a gente clica em abrir. Então a gente tem os modelos de reuniões e de atas prontos aqui, né, das 4 reuniões. Então a gente quer iniciar pelo kickoff. A gente clica em cima da ata do kickoff, a gente vai gerar a ata automaticamente para a gente seguir. Então, primeiro,
né? Aqui está no modelo de indústria, né? Como a gente trabalha com indústria, eu trouxe para vocês no modelo de ata de uma indústria, mas essa ata é completamente editável para o contexto da empresa de vocês, tá? E eu vou disponibilizar um modelo desse daqui para vocês duplicarem no Notion de vocês e fazer a gestão uh, dessas reuniões. Então, primeiro, né, a gente traz, dentro do planejamento estratégico, a gente traz o acompanhamento das NCTs, que é algo extremamente importante dentro do nosso kickoff, dentro da nossa empresa. Então, deve ser reforçado, né, das narrativas globais, as narrativas de cada setor da empresa e o acompanhamento dos compromissos dentro de cada narrativa. Quem A esteve gente no meu tem, treinamento aqui no B2B pegou o aprendizado de como fazer NCTs. exatamente. Então, vejam que tudo vai se ligando. Então, a gente primeiro desenvolve todo esse trabalho do planejamento estratégico, aí a gente monta as NCTs, e aí, dentro das reuniões, a gente vai acompanhar essas NCTs, porque são elas que vão direcionar a empresa para onde a gente quer seguir, né? A gente determinou, dentro do planejamento estratégico, os caminhos e os passos que a gente precisa dar para atingir o objetivo final. Então, como que a gente vai fazer o acompanhamento dessas NCTs? Dentro dessas reuniões. Então, aqui a gente tem o acompanhamento das NCTs, acompanhamento do comercial. Então, aqui a gente pode colocar aquilo que a gente acha relevante ter de controle e discutir semanalmente dentro do nosso kickoff. Então, algumas empresas vão querer discutir sempre CAC, enfim, outras métricas do comercial, né, desenvolvimento dos produtos, enfim, N métricas que a gente pode colocar aqui para acompanhar. Isso é extremamente personalizável dentro da sua empresa, tá? Na parte da engenharia, então a gente preenche esse campo aqui do que a gente deseja acompanhar semanalmente, né, dentro da engenharia, que é um setor dentro da empresa muito presente nas indústrias. Parte do financeiro, então o que a gente quer preencher, né, o que a gente quer acompanhar dentro do financeiro. Do RH, então o que a gente quer acompanhar dos processos do RH, e no caso aqui a produção. Então a gente tem setorizado todas né, o almoxarifado, produção, RH, financeiro, engenharia comercial e NCTs. Então a gente tem toda essa estrutura para a gente acompanhar e discutir semanalmente cada setor e definir agora próximas ações para cada setor. Então a gente vai escrevendo as próximas ações aqui dentro do que a gente quer desenvolver dentro da semana. Certo? Então tem todas as atas, todos os campos dos setores da empresa aqui. Em seguida, então, a gente quer desenvolver agora, abrir uma ata para reunião diária. Então, a reunião diária é só a gente vir, clicar, né? Geramos uma nova página. Reunião diária, a gente clica em cima do ícone de reunião diária. E aí, gera automaticamente uma ata para a gente ter esse acompanhamento da reunião diária. Então, aqui a gente tem o nome do responsável, a data que a gente vai fazer e o setor. Então, né, primeiro a gente tem os princípios, as perguntas que a gente deve fazer, e aí a gente vem a área de anotação por setor. Então, mais uma vez, engenharia, o que realizamos no dia anterior? Então, aqui a gente vai preencher um exemplo. Desenvolvimento do projeto 3D da máquina X. O que vai ser feito hoje? Levantamento das peças que serão utilizadas na montagem do
montagem da máquina X, certo? É uma ação que a gente vai ter dentro da engenharia. Quais os impeditivos que bloquearam o sucesso que foi proposto ontem? Caso não tenha nenhum gargalo que impediu que a gente conclui com êxito o desenvolvimento, no caso desse projeto, a gente coloca aqui, não houveram gargalos. Ou então, caso teve algum gargalo, um exemplo, pode ser gargalos que não estão no nosso controle, obviamente. Então, surgiu um gargalo que acabou a energia da empresa por 2 horas. Energia da empresa acabou devido a um temporal, o que impediu o desenvolvimento do projeto. Um exemplo. Ou então pode ser gargalo operacional de pessoas, enfim. Aí a gente desenvolve conforme o que for aparecendo, né? E aqui, obviamente, cada setor. Então, produção, a gente faz a mesma coisa. Almoxarifado, a gente faz o mesmo levantamento. Comercial, a gente faz o mesmo levantamento. Administrativo, a gente faz o mesmo levantamento. Então, aqui a gente cria, né, cinco páginas, né, porque vão ser 5 dias da semana, ou então se você trabalha, né, sua empresa trabalha 6 dias, a gente faz esse acompanhamento durante 6 dias. Então, chegamos no final da semana, a gente vai fazer o one-on-one com esses colaboradores, né? Então, a gente clicou ali no one-on-one, então já gerou novamente a ata automaticamente aqui para a gente preencher. Então, o que deve ser feito sobre as perguntas e tudo mais, como eu já comentei anteriormente. Para colaboradores júnior, então, ter um acompanhamento próximo das suas tarefas e demandas, dar um direcionamento claro e detalhado, acompanhamento das suas execuções e atividades e um acompanhamento da sua conduta no ambiente de trabalho. Agora, para colaboradores pleno e sênior, geralmente, quando for tratar com lideranças também, se for fazer esse one-on-one com lideranças, agora o gestor da empresa fazer com seus líderes, então avaliar o seu processo de liderança, ter um acompanhamento dos projetos que esse líder está desenvolvendo, ou então se esse pleno ou sênior for responsável por algum projeto dentro da empresa, fazer esse acompanhamento também. A investigação de pontos de melhoria dos setores e um acompanhamento da sua conduta no ambiente de trabalho. Então, a gente parte para a aplicação prática. Mais uma vez, o nome do responsável, a data, e aí a gente vem para esse acompanhamento comportamental. Então, vocês lembram que eu comentei agora há pouco sobre os comportamentos que a gente não quer que os colaboradores tenham, ou seja, que eles parem de ter, os comportamentos que eles comecem a ter e os comportamentos que eles continuem tendo. Então, a gente vai vai gerenciar esses comportamentos aqui nesse sistema, certo? Então, aqui a gente, né, tem uma nova página, mas vou gerar uma nova página aqui. Então, a gente quer que o Carlos do comercial pare de causar intrigas no time comercial. Então, é algo que a gente vai tratar com o Carlos e vai colocar a data do nosso acompanhamento. Vamos supor que a gente fez um acompanhamento com o Carlos hoje, na quinta-feira, é dia de one-on-one com os nossos liderados. Então, o Carlos, na quinta-feira, no dia 19, a gente tratou isso para ele parar. Então, parar de causar intrigas. E aqui, né, a gente tem um campo de observação. Então, foi conversado com o Carlos para que ele pare de dar corda para fofocas de corredores, né, dos corredores da empresa, o que causa um atraso no seu desenvolvimento. 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 No seu de
causam atraso na sua execução operacional. Então, a gente colocou um campo de observação aqui para o Carlos, né? O porquê que ele precisa parar de causar intrigas. Porque ele está atrasando o processo dele, né, as suas execuções dele do operacional, para fazer fofoca de corredor. Então, é algo que a gente não quer na nossa empresa. Aí a gente vem para cá. Então, a gente vem aqui. Então, para o Carlos de novo. Só que o Carlos, apesar dele causar, né, essas intrigas, ter esse comportamento indesejado, o Carlos, ele é muito detalhista. Então, manter sua atenção aos detalhes. Então, o Carlos, quando ele pega para fazer algo, o Carlos faz com muito afinco, com muita dedicação. Então, ele presta muita atenção aos detalhes, o que na nossa empresa, né, na nossa empresa fictícia aqui, que a gente criou, a gente preza muito pelos detalhes, né? Vamos supor que a gente tem uma empresa de alfaiataria, então os detalhes fazem muito importante, fazem muita diferença. Então, a gente quer que o Carlos, né, do comercial, ele trate os clientes, né, com atenção aos detalhes e tudo mais. Então, aí a gente mantém aqui a data, né? E aí a gente, se quiser, faz alguma observação nesse campo. E assim por diante, a gente faz com os colaboradores da empresa. Mais uma vez, como eu falei, dependendo do tamanho da empresa, esse acompanhamento vai ser feito pelo RH. Agora, caso a empresa for muito grande, os líderes de setores vão fazer esses acompanhamentos com seus times. E aí, por último, a gente vem para a ata de fechamento da semana. Então, na ata do fechamento da semana, como eu trouxe para vocês, a gente faz a análise das decisões. Então, a gente vai discutir as atas do kickoff, as atas da reunião diária e do one-on-one, né? Traz uma observação. E aí, a gente vai observar o que foi analisado. Então, dentro da engenharia, os engenheiros se empenharam muito no desenvolvimento dos projetos propostos, mas gargalos comportamentais impediram um maior desenvolvimento dos mesmos. Certo? Então, aqui a gente vai colocar uma breve análise do que a gente... uma observação dessas análises do que a gente fez, né? Dessas atas. E aí, por cada setor, para chegar no campo dos gargalos identificados. Então, se a gente tem um engenheiro que é extremamente detrator da nossa cultura, a gente precisa urgentemente buscar, né, algum engenheiro projetista novo, porque essa pessoa não dá mais para a gente manter dentro da nossa empresa, é um completo detrator, é uma laranja podre. Então, a gente precisa fazer a troca desse colaborador. E aí, conforme a gente for identificando os gargalos, a gente vai elencando aqui, né, nas ordens de prioridade. Então, dentro desse sistema, né, aí a gente vem para cá, né, aqui as tags. Então, essas tags servem para a gente mapear depois as nossas reuniões. Então, essa daqui é um fechamento de semana, a gente vai clicar aqui. A gente coloca a data que ela foi feita, então, colocar no dia 20. Os participantes, então, a gente coloca os setores, então, vamos pôr gestor 1, gestor 2 e gerente. E aí, o responsável vai ser o gestor 2, um exemplo, certo? Então, dentro desse sistema, a gente vai conseguir gerenciar todas essas reuniões e documentar, o que é muito importante, porque muitas empresas não têm documentação sobre os processos e sobre as reuniões que eles fazem, né?
Então, ou então querem ficar imprimindo, fazendo ata através de caderno. Isso ocupa muito espaço e demora, né? Gasta-se muito tempo para fazer dessa forma. Por isso a gente implementa junto com os modelos de reuniões o sistema no Notion. Então, a gente concluiu uma semana, a gente poluiu toda essa visualização, né, aqui da frente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar os checks, certo? Aqui, os checks. Então, a gente concluiu o fechamento de semana, concluiu o one-on-one, concluiu as reuniões diárias, concluiu o kickoff. Sumiu daqui da frente, né, para a gente ter uma maior organização. Caso a gente queira buscar novas essas reuniões, essas atas passadas, né, a gente vem concluídas. Aqui a gente vai ter todas, conforme a gente for desenvolvendo as reuniões, a gente vai lotar essa aba de concluído. Aí como que eu acho alguma reunião, né, que a gente já fez, por exemplo, eu quero achar, aqui a gente preenche, né, tudo certinho, daily meeting e o kickoff. Então, como que eu vou achar as reuniões de kickoff? Eu venho para o filtro. Tá vendo? Esse filtro a gente sempre deve manter. Então, a gente vem para o filtro de tags. Eu quero achar todas as reuniões de kickoff que estão aqui. Eu venho, clique em kickoff. Ele vai filtrar somente as kickoff que estão no concluído. Eu quero achar uma reunião do kickoff que foi feita em tal data. Então, a gente vem por mais um filtro. A gente coloca a data. Então, a gente coloca a data que foi feita dentro, começando em dia 19, né, e terminando, encerrando ali no dia 20. Então se a gente quer uma data específica, a gente vem aqui, relativo a, provavelmente a gente vai buscar a semana, né? Então, a gente busca a data do dia, né? No campo aqui do Então, no dia 19, a gente não teve nenhuma reunião, porque aqui não vai filtrar, porque a gente não colocou a data, né, no kickoff. Então, esse é o sistema que nós utilizamos da STG para fazer a gestão das nossas reuniões, de todo esse material que eu passei para vocês, né, de toda essa inteligência nos acompanhamentos das reuniões, para a gente conseguir, de fato, disseminar a cultura e os comportamentos que nós desejamos dentro da nossa empresa. E também minar aqueles comportamentos que nós não desejamos. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui até agora, que me abriram esse espaço para eu falar, para trazer esse conhecimento para vocês. Muito obrigado ao Júnior. Creio que trouxe uma visão diferente para vocês sobre processo de gestão. Então, assim que a gente encerrar a aula, eu já libero para vocês o link para duplicar esse modelo de acompanhamento das nossas reuniões, para que vocês implementem assim na reunião, no dia a dia, né, no cotidiano da empresa de vocês. Muito bom, muito bom. Top demais a aula. Aprendi muito. Ainda mais eu fico na parte de gestão, né? Então algumas coisas eu já faço. Então, entender o colaborador, o colaborador está com problema, deixa de produzir, fica abaixo. Aí tem que conversar e sempre entendi, né? Porque eu já peguei CLT, né? Então eu sei o que é entender, ser visto como número. Então, exatamente. Eu entendi que no lugar onde o patrão tinha mais medo de conversar comigo qualquer coisa. Todo mundo vê o patrão como bicho-papão. E se o patrão é para te bater. Tu já fica na defensiva, cara. Caramba, eu vou pra apanhar. Já fica na defensiva. Exatamente. A empresa não tinha essa cultura, era horrível. Era estresse atrás de estresse. Tem uma hora que cheguei no limite do estresse, cara. O negócio era demais, sem processo. Estresse, cobrança. Falei, caramba, tem um elogio, tem um negocinho, caramba, só cobrança, estresse, maluco, tu surta.
Até que eu tava com o Lucas na mentoria com ele, naquela época, saí do CLT, aí a gente abriu o B2B, mas pô, o diferencial é esse, cara. Se for aplicar para uma empresa, realmente você entender ali e saber cobrar e dar os elogios. Os empresários não sabem disso. Onde você vê a maioria aí é só cobrança, mano. Desce, aí tu perde equipe, tem rotatividade, aí tu vê porque a empresa não tá indo para frente, toda a rotatividade. Sim, não, turnover altíssimo, cara. Turnover altíssimo de colaborador, porque não tem processo de gestão e feedback. A empresa da cultura é um caos, né? A gente já pegou empresas que colaboradores não recebiam feedback há 3 anos. Que isso? 3 anos Falando, é muita coisa. 3 anos. A gestora nunca deu um feedback pro colaborador. Nunca. A pessoa tinha 3 anos de empresa, durante os 3 anos ela nunca tinha recebido um feedback sequer. A pessoa trabalhava, assim, da forma que ela achava que tinha que trabalhar, mas sempre cobrando. Você tá fazendo errado, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, mas tá, e cadê o feedback? O caminho é esse, faça assim. Não tinha. Então, no início é complicado, né? Ainda mais você trazer essa visão diferente e mudar a visão do gestor aí que tá à frente dos processos, mas quando você também consegue abrir o olho dele, aí muda da água pro vinho. É uma verdade, né? Trabalhei em indústria, foi assim. No Senai, trabalhei no Senai também, que é envolvido com a parte industrial também. Todas elas tinham líderes horríveis nesse sentido. Não te dar um feedback, deixar você se virar. Quando fui trabalhar a primeira vez como programador, foi assim. Durei 3 meses, mas porque fui ruim, não. O cara não falava nada, não sabia se estava bom, se estava ruim. Se vira. Quando não, ele dificulta o teu lado. Isso, exatamente. Ele quer te ferrar. Foi isso aí mesmo, ele queria botar o estagiário dele, só ficava elogiando o estagiário dele lá. Aí tinha um cara com ele que tava há 1 ano e meio com ele, cara programador, melhor, o cara é estagiário, o cara entrou depois de mim. Assim, do nada, aí veio o outro programador e falou comigo assim, falei, cara, o maluco soube só esse estagiário aí, cara, nem me ouve. Falei, pô, você é muito estranho. Como assim, cara? O cara vai ouvir mais do estagiário que o cara tá com ele há 1 ano e meio e tem mais experiência. Era assim, toda hora elogio pra ele, cara. Só isso. E o restante, ó, pá. O negócio era chato. Infelizmente, o Brasil carece de bons líderes, de pessoas que tenham essa visão de realmente de gestor, de direcionar, né? No treinamento do GCL, que é o treinamento completo de desenvolvimento de liderança, eu bato muito forte na tecla com os gestores que o líder, ele é exemplo. Então, a gente tem que liderar pelo exemplo e não pela cobrança. Óbvio que a cobrança está implícita no nosso processo de liderança, né, no nosso processo de gestão. Só que ela não deve ser o pilar principal. O pilar principal deve ser ouvir e ser exemplo. Porque a gente sendo exemplo, as pessoas se espelham na gente para se melhorar. Né? A gente traz argumentos concretos para essa pessoa melhorar, porque eu tô te mostrando porque eu sou fruto desses comportamentos bons e todo o resultado que eu tive veio através desses comportamentos. Então, quando a gente lidera através de exemplo, a gente tem uma adesão muito maior dos nossos liderados. Por quê? Porque eles vão enxergar que os resultados que a gente teve veio da nossa mudança de comportamento e, acima de tudo, de mentalidade. Não só de simplesmente dinheiro ou só trabalho. Exatamente. Eu vou até pegar esse Notion aí e aplicar um pouco mais aqui, que eu no B2B estou gerindo os processos, né? Tem que aperfeiçoar mais eles ainda, o pessoal se adaptar, automatizar um pouco mais essa questão do Notion, feedback de tarefas ali. Então, estou tentando implementar essa cultura, né? Trazer isso e cada vez estou aprendendo mais sobre isso. Isso já é um complemento, já é do que eu vou fazer já a cada semana ali. Eu já vou ter um outro sisteminha para poder organizar e sentar com a equipe ali, 1 a 1, e conseguir crescer mais aí os processos do projeto, né? Sim, conte conosco, querido. Conte conosco. Pode chamar um Marco aí se você precisar de uma mão algo mais
mais próximo, precisar de alguma ajuda, né, Marco? Pode Exatamente. contar com a gente que a gente está aí Até para outros agregar dentro materiais do que a gente ecossistema. tem, até outros materiais que eu tenho aqui de processo de gestão, processo de até onboarding de colaborador, eu tenho materiais aqui que eu desenvolvi. Então, quando você precisar, cara, pode chamar. Se sinta em casa. Tá bom, precisar, eu tô precisando, que ainda tem todo. Assim, Porque o não, bom vamos. aqui, já tendo algo palpável, é mais fácil do que eu ficar pensando para criar, cara. Tudo. Sim, não, Aí com é meio. certeza. Cara, criar materiais é uma coisa que eu falo muito com o Vitor. A gente desenvolver uma metodologia, criar materiais do zero, a gente gasta muita energia. É algo trabalhoso. É algo trabalhoso. Então, a gente otimizar esse tempo é trabalhar com inteligência. É exatamente isso que eu tô querendo. Porque só para desenvolver um negócio de processo. Eu vi um montão de aula teórica no YouTube. Viajei na maionese, que a maioria deles não sabe aplicar muito na prática, que as pessoas falam bonito. Aí eu achei um cara que tinha 10 minutos que eu aprendi muito mais que 2 ou 3 horas de outros caras aí, porque ele tinha um processo prático funcional. Sim. Quando a gente fala de liderança, né, desenvolvimento de liderança, hoje, né, esse tema até caiu muito em descrédito pelo tanto de gente que fala besteira e coisa vazia na internet, né? A gente enxerga e vê muita gente falando sobre liderança, liderar pessoas, que não sei o que tem, a liderança, aí correlacionam muito com o termo de coach, que no Brasil o termo coach é descredibilizado totalmente, mas a função de um coach é de fato direcionar, é liderar, né? Mostrar o caminho, é ensinar. Então, tanto é que os times, principalmente, né, o time de futebol americano, tem o coach ali, que é o cabeça que gerencia todo um time, né? Todos os times Treinador. têm um coach, um treinador. É, um Então, treinador, exatamente isso. é, então, o assunto liderança, né, caiu muito em descrédito pelo tanto de gente que fala pelos cotovelos aí e não fala nada concreto, né? Só fala bonito, bonito, assim, traz muitos argumentos, mas nada aplicável na prática. E é o que dá mais Exatamente, foi isso que resultado eu peguei. e é o que dá mais resultado nas nossas consultorias a curto prazo, é uma implementação de gestão de pessoas eficiente, né, Marco? Sim, Curto prazo, cara, ali demais, 6 meses você já tem um bom resultado. com certeza. A gente conseguiu mudar a cultura, assim, drasticamente de uma empresa com seus 20 e poucos colaboradores em 6 meses, cara. 6 meses de Muito pouco tempo. treinamento de uma pessoa responsável, de duas, na verdade, a dona e uma gestora, uma outra líder, treinando duas pessoas, elas aplicando esse processo nosso, e em 6 meses a gente já mudou da água para o vinho toda a cultura da empresa. Uma cultura que tinha detratores terríveis, terríveis, uma cultura de conversa paralela, de fofoca absurda, absurda, colaboradores que chegavam atrasados todo dia, comportamentos completamente indesejados, batia de frente com a dona delegava tarefas, as pessoas não faziam. Cara, a gente foi batendo firme nisso, fizemos a nossa remodulação de time ali. Cara, em 6 meses a empresa tá rodando liso. Liso. Para você ter noção, a dona da empresa não tirava férias há 20 anos. 20 anos. Depois desse nosso processo da aplicação da nossa gestão, a dona conseguiu tirar as férias esse ano e ela foi para a Europa fazer uma Eurotour ali, ficou 20 dias fora e a empresa rodou normalmente. Liso, 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 liso. Ela não se preocupou em nenhum momento com a empresa, depois de 20 anos. Então, assim, isso é muito gratificante para a gente, porque a gente trazer essa solução, né, trazer esse olhar para o empresário
que tá perdido, né? Tá se afogando ali no seu próprio mar. E às vezes a gente trazendo algumas soluções para ele já muda da água pro vinho. Pô, top demais, gostei muito. E vou querer aprender sim, cara. Não sei se vocês têm um tempinho, mas Claro. ele já tá feito, pô. Tá ótimo, porque pra pesquisar cada coisa no YouTube pra tu extrair um suco bom, cara, eu preciso de muita hora e esse tempo aí é meio difícil, cara, com correria e tudo mais. É mesmo. Não, vambora, Então, cara. Quando qualquer você coisa eu precisar, chamo já marca lá aí. aí. Maravilha, pode me chamar lá, a gente vai trocando uma ideia, a gente vai conversando. Pode deixar. Aí, se não, vocês vão compartilhar, né? Lá no. Vamos, vou mandar lá na nossa, lá na comunidade do B2B, para quem precisar, quem quiser duplicar, quiser aplicar dentro da sua empresa, já está pronto. Eu vou liberar também toda uma parte teórica, tá? Vou liberar todo esse Notion aqui, ó, tanto o sistema, né? Esse daqui, quanto essa parte teórica aqui para vocês coletarem as informações, tá? Toda essa informação aqui, toda essa inteligência que eu trouxe, ó, dos modelos de reuniões, eu vou liberar para vocês, tá? Tá bom, Tudo pode isso deixar daqui, aí. tudo isso daqui vai Show. estar liberado para vocês. Show demais. Aí na gravação eu boto o linkzinho depois, então, que o pessoal for fazer o design, as artes direitinho. Aí quando for para a plataforma, bota lá material complementar. Perfeito. Que for para a plataforma assistir o conteúdo de vocês, acesso ao material. Ter acesso ao material também. Sim, perfeito. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Top Valeu, demais a pessoal. aula de vocês aqui. Eu vou parar aqui a gravação aqui, já terminou, né? Terminou. Fechou. Fechou aqui. Falou, pessoal.